Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters where Ó, irmão, tem por exemplo, em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, já começa ali, é o livro do pregador, né? É a palavra do pregador em Eclesiastes. Ele diz assim, olha, Eclesiastes capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos círculos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se pode dizer, vê, isso é novo? Então, o pregador, o observador aqui, irmão, ele para observar, ele vê que os rios correm para o mar, mas o mar não se enche, e que os rios e as águas voltam a correr de novo. Ele vê que o vento sopra do norte para o sul e volta do sul para o norte, é um ciclo, e o vento vai soprando para lá, volta para cá, e é sempre um ciclo. O sol nasce, o sol se põe, mas o sol se põe no lugar para ele nascer de novo. É outro ciclo. Então a vida é ciclos, é completamente ciclo. Então há um ciclo de vida acontecendo o tempo todo. E ele diz, olha, não há nada diferente. O que se fez hoje se fará de novo. O que aconteceu hoje acontecerá de novo. E aí as pessoas, irmãos, por ela viver épocas, períodos, né, pequenos de história, elas não fazem dimensão do que é a história no todo. Então a história no todo, ela não é vista, ela não é compreendida, ela não é entendida, porque nós vivemos de momentos e não da totalidade. Então quando ele fala assim, olha, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, isso aqui que eu gostaria de destacar com vocês. Então, irmão, o que ele está querendo dizer? O que é essa vaidade aí? O que é essa vaidade? Que nós achamos que é a pessoa se vestir bem, né? Ah, quando você vê uma pessoa que se veste bem, aquela moça é vaidosa, olha lá como está o cabelo dela. Não é esse tipo de vaidade que ele está dizendo. Julgamento. Não é esse tipo de vaidade. Então, quando você começa a entender que debaixo do sol tudo é vaidade, não pode ser esse tipo de vaidade. Essa vaidade, quando o pregador diz isso aqui, ela está trazendo uma referência do que é passageiro, irmãos. É algo que é passageiro. Então, quando ele diz, olha, eu olhei para debaixo do sol, todas as coisas debaixo de Deus, debaixo do sol, são passageiras. É isso que ele está querendo dizer. São coisas que vão passar. Não são coisas firmadas pela eternidade, são coisas temporais. Então, tudo vai passar. O homem mais forte do mundo passou. A vida para ele passou. Né? O homem mais belo do mundo, mais bonito do mundo, para ele as coisas passou. Não permaneceu.
Então, tudo é vaidade. Então, tudo que a Bíblia se refere de vaidade aqui em Eclesiastes, ele está querendo dizer o quê? Olha, tudo vai passar. Eu olhei, observei e vi que debaixo do sol, todo o trabalho, todo o esforço do homem em relação a si, em relação aos seus feitos, em relação aos seus conhecimentos, tudo é passageiro, tudo vai passar. E se tudo vai passar, irmãos, debaixo do céu, debaixo do sol, o que vai permanecer então? O que permanece é só o eterno. Então, se a gente observar, por exemplo, as pessoas dizem que a salvação, ela se dá na morte de Jesus na cruz. Né? Se você for na igreja, eles vão dizer para qualquer um que chega lá que se a pessoa aceitar a morte de Jesus na cruz, publicamente, ela vai ser salva. Mas a morte de Jesus não aconteceu debaixo do sol e debaixo dos céus. Na cruz, a morte de Jesus não aconteceu debaixo do sol? Sim. Aconteceu. E aí vem o pregador e fala, ó, a morte de Jesus lá é passageiro, foi algo passageiro também. Aquela morte de Jesus, que morte que foi? Os teólogos falam de 3 tipos de morte, né, irmãos? Ele fala da morte espiritual, da morte física e da morte eterna. Aquela morte de Jesus na cruz, que morte ela representa? Ela representa uma morte espiritual, uma morte física ou uma morte eterna? Bom, olhando na história, foi uma morte física, né? Sim, uma morte física. Ela não pode representar uma morte espiritual nem uma morte eterna. Isso. Porque espiritualmente tinha como Jesus morrer espiritualmente? Não, não. E eternamente ele teria como morrer eternamente? Menos ainda, né? Então ela só pode ter sido o quê? Uma morte física. Por quê? Porque ele nasceu. Ele nasceu da Maria. Então ele tinha que fazer o quê? Passar por essa morte física. Mas quando você observa a Bíblia, agora eu não estou falando a história dos homens, eu estou falando a Bíblia. A morte do cordeiro, ela é física, ela é temporal ou ela é eterna? E a Bíblia nos revela que Jesus ele foi morto desde a criação do mundo ou antes da criação do mundo. E aí, como que explicamos isso agora? Você vai deixar os outros confusos com isso. Isso é para fundir a cabeça, irmão. Se a teologia fala de 3 tipos de morte, não fala? Morte física, eterna e espiritual. E Jesus foi morto antes da criação do mundo. Então o cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Isso aí todo mundo concorda, porque está escrito na Bíblia, né? É fácil você olhar lá e entender. E você decifrar isso da Bíblia. Humanamente falando assim, as pessoas não estão preparadas para entender Deus na eternidade. Elas nunca foram preparadas para entender Deus na eternidade. Entende Deus na presença aqui agora. Então, para eles existe passado e para eles existe futuro. Irmão Arlindo, Oi. nunca vai explicar para a pessoa que Jesus morreu antes da fundação do mundo, sendo que depois aí ele vai falar, mas Jesus nasceu, viveu e morreu aqui na Terra. Aí fica louco. Exatamente. Então, esse é o nosso desafio, viu, irmão? Esse é o meu desafio. Imagina que de Jesus morreu antes da fundação do mundo. Entendeu? E a questão é, me explica a morte de Jesus antes da criação do mundo. Como que foi essa morte? Quem consegue explicar essa morte, irmã? E quem morreu depois na cruz? Exatamente. Então, o Deus compreendido a partir da eternidade, irmãos, é libertador. O Deus mostrado dentro da materialidade aí, que é mostrado, revelado pela teologia, pela ciência, pela história, né? Esse Deus, ele é confuso demais. Esse Deus aí é problemático. Entendeu? Porque esse Deus não está em tudo e tudo está em Deus, então não tem como você explicar mais nada. Se Deus faz divisão, então não tem como você explicar Deus.
Mas é interessante, viu, irmãs? É coisa assim maravilhosa você entender, por exemplo, o que esses homens da Bíblia compreenderam, né? Poxa, esse pregador aí, meu Deus do céu, como que ele pôde ter essa visão tão espetacular, né? Como que esses homens tiveram visões grandiosas de Deus? E hoje, até hoje, as pessoas não conseguem compreender a ação de Jesus. Não, até hoje tem gente falando que Elias, Enoque ou Moisés vai voltar. Vou falar para você. Eles estão falando que Jesus vai voltar, irmão Bruno. É, Entendeu? Estão esperando a volta de Jesus ainda. Acontece uma tragédia qualquer aí no mundo, já assim, é anunciada a volta de Jesus. hum, Jesus está aqui já desde quando morreu, ele está aqui, a pessoa está esperando ele voltar ainda. Ele nunca foi. Então, Eu às vezes escrevo assim, quando eles estão falando, Jesus está voltando. Eu falei, ele não vai voltar porque nunca foi. na próxima reunião nossa, eu vou querer que os irmãos expliquem para mim a morte de Jesus antes da criação do mundo. Porque se nós não entendermos essa morte, irmãos, então o resto não faz sentido nenhum. Nada vai fazer sentido se nós não compreendermos essa morte. Entendeu? Porque toda a compreensão é a partir da árvore da vida. Vocês não concordam comigo? Concorda. É a partir da árvore da vida, irmão Arlindo. E para entender a árvore da vida, eu tenho que entender o princípio. E o princípio foi a morte de Jesus. Não tinha nada, não existia nada, mas ele foi morto. Nem morte existia e ele foi morto. Como que pode? Morra antes de nascer. Então, como que pode? E aí você vem pro Eclesiastes aqui e você lê assim, olha, observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Concluí, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos. Mais felizes que todos, porém, são aqueles que ainda não nasceram, Nascer. pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Ah, eu tô ansiosa agora. Fala que já tô querendo saber agora. Porque se nós soubermos que morte foi essa que se deu antes da criação do mundo, o resto das coisas vai fazer sentido para nós. Como tem feito a árvore da vida, como que tem feito o pão da vida, como tem feito os rios que jorram para a vida eterna. Então nós sempre precisamos entender que a morte de Jesus na cruz ela não foi uma morte eterna, não teria como ser, porque um ser eterno não vai morrer. Nós Não teria falamos como ser. Hã? sobre isso. Sim. A gente falou sobre isso. Então, e como ser uma morte espiritual? Também não tem como ser, porque o espírito não morre, o espírito é eterno. Então, que morte que foi na cruz? Na cruz tá fácil, então só pode ter sido uma morte física. Na cruz não tem jeito de não ter sido uma morte corporal. A morte física que morreu foi só a carne dele que morreu. Foi? Então, para que serve a cruz? Para matar a carne. A cruz só serve para matar a carne. A cruz não mata espírito e não mata a eternidade. Beleza, aí tá todo mundo compreendeu. Aí você olha para a Bíblia e você lê lá: Jesus, o Cristo, o Cordeiro, foi morto antes da criação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Será que essa morte foi física, foi espiritual ou foi eterna? Né? Ou existe outro tipo de morte que nós não estamos entendendo? Ou existe o quarto tipo de morte que a teologia não compreendeu até hoje? E é isso que eu gostaria de ouvir dos irmãos. Mas nós vamos deixar para domingo que vem. Domingo que vem. Você tem uma semana para estudar isso aí. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.